Mamãe, 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 eu te lembro, chinelo na mão. A propósito, você já comprou seu chinelo na mão hoje? Chinelo na mão, um chinelo para usar de um modo diferente. Nós vamos chinelar a metralhada aqui no Acre, tá ok? Chinelos na mão, sua mãe vai adorar. Eu vou chinelar vagabundo que tiver aqui pela cozinha de bobeira, tá ok? Compre chinelos na mão e tenha o direito de oprimir seu filho do jeito que você quiser. Queria começar esse vídeo de Dia das Mães falando de um conto do Machado de Assis. O nome dele é Pai contra Mãe. O pai, no caso, é um homem chamado Cândido, desempregado, que ganha vida caçando escravos fugidos. A mãe é uma mulata, Arminda, que fugiu por 2 motivos. 1, apanhava demais do seu dono. 2, estava grávida. Só que não do Cândido, como o título nos leva a entender. Muito provavelmente o dono dela é que seja o responsável por isso. O fato é que o título, entendido a história, é uma metáfora da condição do povo brasileiro. O pai não consegue mais pagar aluguel e a família é despejada. E para piorar a situação, eles acabaram de ter um bebê. A tia então convence a deixar essa criança na roda dos enjeitados. O pai fica meio contrariado, mas não tem muita alternativa. Então ele vai. Só que no meio do caminho encontra a escrava fugida. Ele vai atrás dela e, apesar da insistência dos apelos dela, ele a captura e a arrasta pela rua. Nisso tudo, a escrava acaba abortando. Com o dinheiro da recompensa, o pai então parte para casa, feliz porque conseguiu manter o seu filho. E para aliviar sua consciência, ele pensa na questão do bebê da escrava e diz, né? Nem todas as crianças vingam. O Machado é conhecido pela sua ironia refinada, mas causa um certo horror quando a gente lê essa história. E no fim das contas, as discussões acabam caindo sobre a moralidade do pai. O que poucos conseguem enxergar é que o problema está na injustiça de um sistema que coloca pais contra mães, pobres contra pobres, oprimidos contra oprimidos. É um Estado que põe em pé de guerra os Cândidos e as Armindas que ele mesmo cria, junto com a roda dos enjeitados. E por que eu estou contando essa história triste logo no Dia das Mães para vocês? Bom, não é de hoje que rola uma interminável discussão sobre o apelo comercial dessa data. Aliás, tem gente por aí que menospreza o Dia Internacional da Mulher, dizendo que o Dia da Mulher é todo dia, que essa é só mais uma data comercial. Mas essa mesma gente contribui para que o Dia das Mães seja o segundo em vendas, perdendo somente para o Natal. Então eu parei para pensar numa coisa. Você já reparou como tem gente desesperada porque a nossa economia está prestes a quebrar? E que tudo isso está acontecendo porque deixamos de comprar o supérfluo, aquelas necessidades criadas pelo mercado? Não é um absurdo ter gente rindo porque CPFs estão sendo cancelados e chorando porque CNPJs estão morrendo? Dizer que salvar a vida de gente de carne e osso é custo desnecessário e que não devemos medir esforços para salvar a vida da economia não é o cúmulo do absurdo? Será que não percebemos ainda o que está em jogo no nosso país? Você sabe para que servem os pobres? Logo depois que postei o vídeo anterior, eu acompanhei no canal Meteoro a fala de um professor de história
sobre como os negros continuaram sendo explorados após a abolição da escravidão. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas a fala do professor era, na verdade, um questionamento. Como é que se mantinham os negros sob controle sem o uso do chicote e dos grilhões? E a sua resposta foi: vamos usar o discurso das raças inferiores. Escuta aqui, neguinho. Você não tem culpa de ter nascido assim. Mas trabalhe, viu? Foi com trabalho que eu conquistei tudo isso aqui. Trabalhe e talvez tudo isso um dia seja seu. Seja pobre ou seja rico, o velhinho sempre vê. E por que manter o negro sob controle? Ora, porque são os pobres que movimentam a economia. Óbvio que não por seu poder aquisitivo, mas por causa da mais-valia. Basicamente, gasta-se pouco com a sua mão de obra e o retorno financeiro do seu trabalho é muito lucrativo. As grandes navegações são um marco da história moderna. O seu objetivo era explorar e expandir as relações econômicas. A primeira obra literária sobre o Brasil se dá nesse contexto. E não é curioso que seja logo uma carta pedindo um cargo público, fazendo inventário dos corpos e bens naturais que poderiam ser explorados pelos portugueses? A carta do Pero Vaz de Caminha entrou para o cânone literário de Brasil e Portugal como um exemplo muito significativo de qual seria, lá na Gênese, a relação entre o oprimido e o opressor em terras brasileiras. Bueno, nessa época navios iam em vinho, certo? Errado. Muitos naufragavam. Vamos nos lembrar que o tema dos Lusíadas, do Camões, foi o feito inédito do Vasco da Gama, que foi ter conseguido voltar da Índia. Aliás, não podia deixar de recordar aqui, o Vasco da Gama foi o segundo a passar pelo Cabo da Boa Esperança. Um abraço, Cruz Maltinos. E nessa morria muita gente, porque o serviço de exploração demandava muita mão de obra. Só que ninguém estava muito afim de entrar no navio e ir ali morrer um pouquinho. Conforme outros povos foram sendo dominados, não era mais preciso arriscar o pescoço dos patrícios nessa empreitada. E aos poucos uma massa escrava foi sendo demandada para tudo que envolvesse a economia. Chegando ao ponto de termos republicanos lá na segunda metade do século XIX querendo o fim da escravidão, não necessariamente porque se preocupavam com os negros, mas porque sabiam que isso levaria à queda da monarquia. Porque eu estou falando já faz 2 vídeos que o interesse republicano não era pelo bem-estar das raças subjugadas. Vocês já leram Cortiço? É o melhor retrato das consequências da abolição da escravatura para os negros. Eles saíram das senzalas com uma mão na frente e outra atrás. Deixaram de ser propriedade para ser mão de obra remunerada. E muito mal remunerada. Lembram do conto do Machado de Assis lá no início? Pois é, ele foi escrito já na primeira década do século XX. Por que o Machadão sentiu necessidade de falar sobre isso quando, teoricamente, a escravidão já havia acabado há pelo menos uns 30 anos? A mim parece óbvio. As relações de senhor-escravo, na prática, não tinham acabado. Tanto é que tempos depois nós vamos ter uma outra obra falando sobre isso, que é Casagrande e Senzala. Basta lembrar também de outras obras, como por exemplo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Dona Benta sempre recebia os louros pelos segredos culinários da Anastácia. E se você já viu pelo menos um programa da Ana Maria Braga, sabe que é assim até hoje. Gente, não é tão difícil de enxergar o que eu estou falando. Não há problema algum em festejar o Dia das Mães com um presentinho. Mas entenda que não é isso que vai salvar a economia. E não é a economia que vai salvar nossas vidas. Algumas mães não vão receber presente hoje. Ou porque estão sendo enterradas, ou tiveram que enterrar seus filhos. Isso em meio à pandemia, né? Ou porque estão aguardando julgamento em cativeiro.
ou porque estão sendo mantidas em cativeiro privado, em cárcere privado. E isso não é por sua falta de fé, não é castigo de Deus. Em alguns casos é fatalidade, mas em todos eles há uma crueldade humana. E outra, se você quer mesmo fazer uma leitura mítica, espiritualista da pandemia, pensa comigo. O que provocou as 10 pragas do Egito? A ganância exploratória do faraó. O que as grandes navegações espalharam pelos continentes? Basta pensar nas populações indígenas, foram quase totalmente dizimadas, algumas delas, pela gripe. Como é que a peste, a malária, a febre amarela, ebola, a AIDS se espalharam pelo mundo? Eu vou refrescar a sua memória. Foi do mesmo jeito que a Covid, por voos comerciais. Por que morrem tantos índios no confronto com seringueiros? Por que a necessidade dos programas de proteção a testemunhas? Por que tanto medo da indústria farmacêutica, da indústria disso, da indústria daquilo? Aliás, por quais processos de manufatura passaram os itens que você tem consumido nos últimos dias? Então, o que faz mal para a humanidade? Os pobres, nas condições precarizadas em que vivem? Ou a expansão comercial? Eu dei um baita de um presente nesse dia para minha mãe, minha esposa e todo mundo que eu amo. Eu fiquei em casa. Me chame de muquirana, não tem problema. Se tudo der certo, eu vou ter que aturar isso por muitos e muitos anos. Anos que virão e nos quais eu poderei repensar o que é um presente legal de fato. O que é um presente que vai agregar valor para as nossas vidas. Assim como eu espero que nós olhemos para as nossas prioridades e quando sairmos dessa, não nos deixemos controlar pela propaganda, mas sejamos de fato livres para ser e ter o que queremos. Não o que nos impõe, mas o que nos torna melhores como pessoas e como sociedade. Valeu?